Caras amigas, caros amigos telespectadores, estamos de volta com o nosso hebdomadário Encontro com Divaldo. Vários amigos têm nos perguntado como são as atividades espíritas, particularmente na Europa. Como temos viajado com muita frequência há mais de 30 anos, achamos por bem hoje oferecer uma ideia apresentando o nosso último roteiro. A primeira vez que estivemos na Europa a serviço da doutrina espírita foi no ano de 1967, quando visitamos Portugal, várias cidades, quando estivemos na Espanha, na França e na Inglaterra. Naquele período, a Península Ibérica estava atormentada pelas ditaduras em Portugal, de Salazar, e da Espanha por Franco. Ambos, muito católicos, haviam estabelecido que comunismo, maçonaria e espiritismo eram adversários do Estado. E, portanto, as instituições espíritas maçônicas e as células comunistas foram fechadas e, naturalmente, a seus adeptos perseguidos. Nada obstante, conseguimos realizar em Portugal e na Espanha atividades subterrâneas, como nas antigas catacumbas. Na França, visitamos a União Espírita Française, estivemos no Instituto de Metapsíquica em Paris, e na Inglaterra visitamos a Mr. Edwards, um dos mais notáveis médiuns curadores do Império Britânico naquela época. Logo depois retornamos em 1970. Já aí pudemos proferir palestras em várias cidades da Espanha. No primeiro ano, somente em Madrid. Várias, mas também subterrâneas. Mas foi a partir de 1975, depois que estivemos na África, especialmente na África do Sul, Angola, Moçambique, que se alargaram os horizontes para as atividades europeias. E começamos o trabalho na Suíça, principalmente em Genebra. A posteriori, passamos a desenvolver o trabalho em outras cidades. E nos últimos 30 anos, temos visitado normalmente, em cada exercício, vários países da Europa. Alguns deles, quando nós começamos, não havia, pelo menos que soubéssemos, nenhum movimento espírita. Na Áustria, por exemplo, o nosso primeiro encontro foi na residência de um jovem amigo, Josef Jakulak, no seu quarto de dormir, com 4 pessoas apenas. Hoje existem mais de 10 núcleos espíritas e já existe também o esforço para criar a Federação Espírita Austríaca. Da mesma forma, na Itália, não havia grupos organizados, havia médiuns, estudos de parapsíquica, metapsíquica, parapsicologia. Na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, não havia qualquer movimento espírita, pelo menos organizado. É provável que houvesse algum espírita, alguém que estudasse, mas que nunca tinha vindo ao público. Mas na última viagem, que começamos no dia 6 de maio e concluímos no dia 10 de junho, as atividades foram verdadeiramente abençoadas, porque podemos visitar 13 países, 23 cidades, proferir quase 40 palestras, seminários, mini-seminários, encontros, estabelecendo diretrizes, comungando com os amigos. Diga-se, de passagem, que a maioria das instituições dirigidas por brasileiros, demonstrando que o Brasil realmente é a pátria do Evangelho, está devolvendo ao mundo o Evangelho agora restaurado pelas luzes benéficas da doutrina espírita. E começamos o nosso labor na cidade de Dublin, a veneranda capital da Irlanda. Foi a 5ª vez que estivemos em Dublin. A primeira vez tivemos um público de 40 pessoas. A segunda, 150. E assim por diante. E agora, 400 pessoas. Alugado um grande hotel, um salão imenso, ele esteve repleto, com 400 pessoas contabilizadas pelo Estevan, que é um dos bons trabalhadores. E ainda uma boa notícia. Já se desdobra de Dublin para o interior a criação de mais 2 pequenos núcleos no norte da Irlanda. E aqueles que estão elaborando essa nova atividade
vieram participar conosco na capital do movimento espírita, adquirir forças, receber diretrizes de todos e também um pouco da nossa experiência. No dia seguinte, viajamos a Londres para o encontro programado pelo BUS, British Union Spirit. E então, sob a presidência da nossa irmã Elza Rossi, estavam programadas duas atividades. Uma para os companheiros, uma atividade íntima, mas sempre com tradução. Tradução ao inglês pela admirável Anna Sinclair. E foi conseguida uma sala para 300 pessoas. Vivemos um momento de grandes júbilos, de evocações doutrinárias, de debates, porque Londres deve ter no mínimo 12 grupos espíritas. Algumas dificuldades de relacionamento, porque onde estamos nós, as criaturas, aí também estão os nossos problemas. Mas o movimento de unificação segue relativamente muito bem. Também o movimento dos médicos espíritas, sob a presidência da doutora Marlene Severino Nobre, nós temos conseguido ver que se adentra na Universidade de Londres. Atividades vêm sendo feitas especialmente com convidados médicos, cientistas europeus, que têm participado e ampliado os horizontes, dando ao Espiritismo o valor que ele merece. A segunda conferência em Londres foi em Brixton. Ali nós conseguimos falar numa bela sala da Universidade de Londres. E tivemos 350 pessoas aproximadamente. O que demonstra o interesse que já existe, não somente de brasileiros, espanhóis, suíços que nos foram ver, irlandeses, mas principalmente de britânicos. Já um movimento muito bem estruturado, todo em língua inglesa, com resultados profícuos e verdadeiras bênçãos anunciando o futuro promissor. Logo depois, nós seguimos a Bruxelas, onde existem duas instituições espíritas que se conjugam para o trabalho de divulgação. Fizemos a viagem pelo TGV, diretamente de Londres a Bruxelas, e ali vivemos momentos também de muitas alegrias, porque a primeira vez que nós fomos a Bruxelas não havia movimento espírita. Há 30 anos era um amigo muito querido que organizava, estivemos em Liege, em Bruxelas, falamos na universidade, falamos a pequenos grupos, na intimidade dos lares, mas agora já existem as instituições realmente trabalhando com um programa vinculadas ao SEI, ao Conselho Espírita Internacional, tendo encontros anuais para poder dirimir problemas, dificuldades, dúvidas e estabelecer a unificação, que é de grande relevância. Nessa mesma noite, terminada a conferência, viajamos para o Principado de Luxemburgo, onde existem 2 centros espíritas. E a nossa irmã Zelina Nascimento, goiana, dedicada, profundamente conhecedora da obra de Kardec, nos ofereceu um lindo auditório, como sempre, aliás. O trabalho que ela e sua equipe fazem é digno de encômios, porque é uma cidade muito cara, muito difícil. Chegam a distribuir 10.000 panfletos para nós termos um público de 200 pessoas, que também vão de outros países, principalmente da Espanha. Este ano nós tivemos um número de espanhóis muito grande, mas também tivemos suíços, tivemos austríacos, tivemos franceses, o que vai dando uma fraternidade cada vez mais fascinante. Terminada a palestra em Bruxelas, nós viajamos a Mannheim, na Alemanha, onde Euda Kummer, espiritista, trabalhadora devotada, mantém uma instituição hoje com mais de 10 anos e que se transforma numa verdadeira cicerone para nos ajudar, facilitar, vencer as distâncias. E começamos as atividades na Alemanha, em Munique, numa instituição, grupo de estudos espíritas Allan Kardec. Resolveu-se na Alemanha praticamente todos os centros chamarem-se Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, de Munique, de Stuttgart, de Mannheim, de Frankfurt, porque assim evita nomes esdrúxulos que às vezes ocorrem no imaginário de certas pessoas menos precavidas. A atividade atrai sempre muitos alemães em Munique e normalmente os auditórios alugados são insuficientes.
o que é um bom sinal. Calculamos, e os amigos lá naturalmente entram em contato com os outros, calculam mais ou menos o tamanho da sala, porque tudo é muito caro para alugar, e então chegam pessoas a mais, que se sentam no chão, que ficam em pé, proporcionando-nos uma visão dos tempos apostólicos. Retornamos de Munique a Mannheim, onde tivemos a palestra habitual. Já são 10 anos de visitas a Mannheim, e com a grande alegria da colaboração de artistas brasileiros. Nós temos Flávio Benedito, exímio pianista, espírita, e temos Maurício das Virgens, um tenor, que cantou em Carnegie Hall, recebeu um prêmio entre os cantores do mundo em New York em 2007, baiano de nascimento, que frequentou a nossa juventude espírita aqui em Salvador, e que hoje é professor na universidade em Bonn, como um grande cantor, talvez professor de canto. Depois de terminarmos a atividade em Mannheim, foi a vez de viajarmos no dia seguinte a Frankfurt. E falamos no edifício da prefeitura, um belo edifício, onde tivemos a oportunidade de vivenciar a generosidade do povo alemão, que concedeu aos organizadores o edifício gratuitamente, no coração da cidade, onde nós também podemos anotar que os grupos espíritas multiplicam-se em Frankfurt. Primeiro era somente de Norma, agora já existem mais 4 novos grupos, demonstrando o crescimento do movimento espírita no mundo. É necessário dizer que todas essas conferências são feitas com tradução. As de língua alemã, com Edith Burkhardt, que é notável. Ela consegue, como Anna Sinclair, traduzir simultaneamente e transmitir ao público a mesma emoção. Não é uma tradução convencional, fria, é uma tradução cheia de vida. E, normalmente, os tradutores oficiais somente aceitam qualquer contrato para 20 minutos. E Edith Burkhardt traduz o dia inteiro quando fazemos seminários, como veremos, e ainda à noite quando vamos a Winterthur no mesmo dia. No começo as traduções eram muito difíceis, porque os tradutores contratados eram invariavelmente portugueses, ou de língua portuguesa de Portugal. Eram europeus que haviam estudado em Portugal. E a dificuldade de entender, não sendo espíritas, às vezes confundiam o pensamento, tínhamos que regularizar. Mas, felizmente, temos 16 tradutores que já estão acostumados conosco, que são todos espíritas, o que facilita enormemente o contato e a comunhão. Mas há um detalhe muito peculiar. Muitas vezes damos uma nota de humor leve. E os brasileiros, que temos muita percepção desse humor, muita atividade mental, antes mesmo de concluir, começam a rir, e riem alto. E então os locais sempre pedem ao tradutor que espere os brasileiros deixarem de rir para poder traduzir e eles rirem. A diferença é que nós, latinos, rimos de maneira ruidosa e eles apenas uma expressão de sorriso, uma coisa leve, o que produz um grande choque na questão do humor. Eu tenho procurado saber qual é o humor de cada país. Peço amigos para que me contem anedotas, para eu ver exatamente qual é a melhor maneira de chegar de uma maneira agradável ao ouvinte e tento fazer com que isso seja aplicado na divulgação do pensamento espírita de uma maneira agradável. Terminado o labor em Frankfurt, voltamos a Mannheim e no dia seguinte fomos a Stuttgart. Stuttgart é dirigido o trabalho por Maria Gekeler, que é a presidente da Federação Espírita da Alemanha. No ano passado tivemos um congresso muito bem organizado e este ano Maria Gekeler, lá no Centro de Atividades Espíritas Allan Kardec, propôs um seminário. O seminário foi muito bonito, de 4 horas. Apresentaram um cantor que nos propôs belas canções, algumas delas israelitas, antes da atividade, preparando o público, e com uma experiência muito curiosa, oferecer um livro a cada pessoa que participasse. Um livro, naturalmente, traduzido ao alemão. Então, vivemos horas inesquecíveis.
porque Stuttgart ofereceu para o Espiritismo um edifício gratuitamente. A municipalidade ofereceu à instituição um edifício que era remanescente de guerra, que pertencia à própria prefeitura, e onde nós realizamos as atividades. Sala de passes, cozinha, sala doutrinária, secretaria, é o que é uma verdadeira bênção, porque tudo na Europa é muito caro e muito difícil. No dia seguinte, tivemos que viajar de Mannheim a Frankfurt para poder tomarmos um avião em direção a Copenhague, na Dinamarca. Faz 4 anos ou 5 que nós propusemos aos escandinavos fazermos um encontro de vários países. Como me é difícil ir aos 4 países todo ano, sempre eu vou a um, algumas vezes vou a 2. Então nós fazemos hoje uma visita a um deles e logo depois um encontro dos países escandinavos. E curiosamente, e graças a Deus, havia sido traduzido ao dinamarquês o Livro dos Espíritos. Foi traduzido, publicado e nós fizemos o lançamento. No ano passado, nós fizemos a apresentação do Livro dos Médiuns em finlandês. Portanto, tivemos a oportunidade, na nossa conferência, apresentar o Livro dos Médiuns numa bela tradução, na linguagem moderna, com resultados muito bons. Porque é muito difícil, depois que saem os oradores, os expositores que saem, continuar a divulgação, porque faltam livros. E o grande empenho do SEI tem sido o de publicar livros, traduzi-los, divulgá-los amplamente, o que é muito caro. Porque sendo o número de simpatizantes do Espiritismo pequeno, as edições têm que ser muito reduzidas. E quanto mais reduzidas, mais caras. Mas foi um momento de júbilo imenso, porque nós estávamos com a Noruega, a Finlândia, a Suécia e, naturalmente, a Dinamarca presente, numa igreja metodista, muito bonita, onde tivemos o primeiro encontro para estudos em português apenas, dos espíritas dos 4 países, a fim de trabalharmos os nossos interesses, as nossas dificuldades. E no dia seguinte a conferência pública com o lançamento do livro, que foi coroado de êxito. Tivemos a visita de outros países, inclusive de Portugal. Nós recebemos a visita de Leonor, diretora do Centro Espírita Allan Kardec, de grande valor, em Coimbra, e também de companheiros do Brasil. É fascinante quando os brasileiros descobrem, alguns me conhecem de nome, outros talvez em solidariedade de natureza patriótica. Sempre nós temos no público muitos brasileiros. E normalmente temos tido o prazer de mais de 20 espanhóis nos acompanharem por várias cidades. Terminada a conferência em Copenhague e terminados os estudos, nós viajamos a Amsterdã, onde Maria Moraes vem realizando um trabalho excepcional, à frente da Federação Espírita Holandesa. Já existem mais de 10 grupos no país, tanto nas grandes cidades como Roterdã, Haia e Amsterdã, como também em outras cidades menos conhecidas. Nós somos traduzidos holandês por uma querida amiga. É curioso como a vida dá saltos. Essa senhora holandesa casou-se e veio morar no Brasil durante um largo período, em Curitiba. E em Curitiba, ela aprendeu a falar o português e passou a frequentar o grupo espírita Ana Franco, colaborando com o trabalho de costuras em benefício da Mansão do Caminho. A primeira vez quando nós fomos a Roterdã, foi colocado no jornal o anúncio em que se procurava uma pessoa que pudesse traduzir do português ao holandês. E quando ela viu meu nome no jornal, foi uma alegria muito grande. Então a Joyce, que é tradutora oficial, traduz para as autoridades, especialmente para crimes e problemas internacionais entre Brasil e Holanda, ofereceu-se e foi um prazer imenso, porque ela fala muito bem o português, naturalmente a sua língua, e é espiritista, frequenta certos grupos na Inglaterra, também lá mesmo na Holanda, e é muito simpática. Então o movimento esse ano, na nossa palestra, tinha mais de 200 pessoas, muitos holandeses, muitos brasileiros, os espanhóis e alguns franceses. No dia imediato nós viajamos a Praga.
a veneranda capital da República Tcheca. Ali estavam esperando Józef Jákuláč, que é um exemplo. Esse jovem tcheco, durante o período comunista, fugiu do seu país. Atravessou várias fronteiras e foi residir na Áustria. Foi morar em Viena. Aprendeu o alemão, que fala com absoluta correção, porque ele fala 9 idiomas. Fala o russo, o tcheco, o eslovaco, o húngaro, o polonês, o português, o espanhol, o inglês. Então, Józef, muito humilde, luta tenazmente para manter o movimento em Praga. Porque a República Tcheca, no passado, chegou a ter um movimento em Ostrava que apresentava um periódico, um jornal diário sobre espiritismo. Mas com a presença dos russos, depois da Segunda Guerra Mundial, tudo isso foi desbaratado, foram quase 50 anos de escravidão, e hoje a República Tcheca é considerada o país mais materialista da Europa, o que é lamentável, porque é um país de belas tradições. Ali é a terra de Jan Hus, da dedicação infinita de Jerônimo de Praga, e etc. Mas nós temos um grupo que funciona regularmente e podemos proferir a nossa conferência com a tradução do próprio Józef, que é muito tímido, mas felizmente ele está conseguindo realizar um trabalho fascinante. No dia seguinte, viajamos a Brno, uma cidade industrial próxima da Áustria, 2 horas de Viena, e passamos o dia em Brno. Foi alugada uma sala no hotel, tivemos 48 pessoas, porque 48 pessoas no auditório da Europa representa 500 no auditório aqui do Brasil, do ponto de vista espírita. Não é tão fácil como se pode imaginar. Mas Józef traduziu muito bem, e desta vez, para minha surpresa, os residentes em Brno permaneceram no auditório em confraternização por mais de 2 horas, dialogando. Nós temos 5 livros traduzidos ao tcheco, comentando a respeito dos livros, especialmente Vida Feliz, procurando saber como era o movimento espírita em outras cidades, em outros países, o que foi imensamente gratificante. Nessa mesma noite, viajamos a Viena e no dia seguinte, nós começamos as nossas atividades na Áustria. A Áustria de Strauss, a Viena gloriosa das valsas e do Danúbio, que não é mais azul. Agora é barrento como todo o rio. Havíamos recebido um convite muito peculiar para proferir uma conferência na Universidade de Linz, na Áustria. E Józef, que é o organizador do movimento, aceitou. Entrou em contato, tratava-se de uma psicóloga que leu Joana de Ângeles. Através do YouTube, teve a oportunidade de conhecer o trabalho, graças às traduções da Edith, de algumas conferências, e ela fez uma grande propaganda. Nós então recebemos a visita de amigos que nos acompanharam de Viena a Linz. Éramos austríacos, brasileiro, português e os espanhóis. E quando chegamos, só havia 2 pessoas, a psicóloga e uma amiga que foi convidada. Ninguém aderiu. E ela estava tão desanimada, lamentando, porque era uma oportunidade. Ela havia proposto um tema científico do espiritismo, uma análise psicológica dos problemas humanos, como os espíritas encaramos determinadas situações. Mas então ela disse: olha, vamos suspender a conferência. Eu disse: de forma nenhuma, doutora. Estamos aqui e vamos aproveitar, não apenas para o público desencarnados, mas para nós, somos 14 pessoas. Ah, mas só tem 2 de Linz. Mas é isso mesmo. É importante, Jesus chamou apenas a Paulo, e ele modificou a história do cristianismo. Quem sabe que essa não será a Paula do futuro. Sorrimos muito, proferimos a conferência com a tradução de Edith, depois ela fez algumas perguntas, a amiga também, e ficou profundamente sensibilizada. Então foi o maior público que eu já tive em toda a minha vida, foi esse, em Linz, que eram apenas 2 pessoas locais. E o pequeno grupo que nos acompanhava em 3 automóveis. Retornamos a Viena, jubilosos,
pela oportunidade de semear na terra sáfara. Linz era a cidade onde Hitler pretendia construir o maior museu do mundo depois de haver roubado e furtado as telas mais preciosas do mundo. Um dos grandes crimes do nazismo foram as obras que eles destruíram, que incineraram. As obras dos modernistas, de Picasso, que eles tocaram fogo. Hitler havia determinado aos seus sequazes que se perdesse a guerra, que queimassem todas as obras, mais de 1 milhão de obras. Mas, felizmente, os americanos, os russos, chegaram em tempo nas minas de sal, onde eles guardavam todos esses tesouros, e conseguiram recuperar uma grande parte. Mas uma parte também foi perdida para sempre, por causa da intolerância fanática do nazismo. Depois de Linz, tivemos o nosso encontro na Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec, em Viena. O núcleo que fundamos com Josef, com Regiane Planas, para uma noite do Evangelho no Lar. Foi uma noite memorável, porque no dia seguinte nós tínhamos que realizar a atividade do seminário. O seminário no dia seguinte, entre as 10 e as 17 horas, foi muito agradável, numa sede muito boa no coração da cidade, com mais de 70 pessoas presentes. E logo tivemos que viajar a Roma. Tina Paternò, que também começou o movimento espírita vindo a Viena para tornar-se espírita, tem hoje o Grupo Espírita de Roma. E nós havíamos prometido fazer uma reunião mais íntima, somente para o grupinho. Acabaram de alugar uma sala que cabe no máximo 30 pessoas, por uma pequena fortuna mensal. Então inauguramos a sala, estivemos ali falando português e eles traduziam a alguns italianos que participam. Mas no dia seguinte foi num grande hotel com 130 pessoas presentes. Uma tradutora excelente, que era tão vivaz como Edith ao alemão, como Anna Sinclair ao inglês, como Sophie ao francês. E então ficamos encantados. No dia imediato, viajamos, desta vez agora, a Bonn, para poder ir ao Cantinho Chico Xavier. Nós descobrimos que um grupo de brasileiros havia criado um Cantinho Chico Xavier, homenagem ao apóstolo da mediunidade. Não precisa dizer que eram de Minas Gerais. E então nós prometemos que iríamos lá fazer uma palestra só para eles, que não convidasse ninguém. Era um grupinho de 10, 12 pessoas, teríamos o maior prazer de contar algumas experiências mediúnicas com Chico Xavier. Para minha surpresa, eles não aguentaram e alugaram um belo salão na Caritas. Eles haviam dito que gostaria de falar um pouco em português. Estava desacostumado e gostaria de dar agora as emoções de uma palestra íntima. Quando chegamos, havia mais de 120 pessoas, todos brasileiros, de Colônia, de Bonn. E então foi uma festa. Ainda mais que a Caritas Católica alugava por primeira vez o seu auditório para uma atividade de natureza espírita. No dia imediato, fizemos um grande encontro de estudo do Evangelho em Onnorf, uma cidade próxima de Bonn, porque o hotel que realizávamos os seminários não tinha uma sala que pudesse comportar o número crescente. E em Onnorf há um hotel exclusivamente de seminários, mas um hotel belíssimo, uma sala imensa. Nós conseguimos 160 amigos para o estudo do Evangelho e no dia seguinte o seminário de 2 dias. Já há 6 anos fazemos seminário de 2 dias. Tivemos 240 pessoas no seminário, mas tivemos também de vários países. Tivemos momentos de canto com o nosso amigo das Virgens e também o nosso querido amigo Benedito, que nos encantou. Mas eu saltei em Milão. Depois de Roma, fomos a Milão. E Regina Zanella realizou um trabalho espetacular. Tivemos a presença do senhor cônsul do Brasil em Milão, um número de arte muito belo, um salão imenso, 400 pessoas, mais de 300 milanesas, que participaram com grande emotividade da reunião, cujo tema era mediunidade, desafios e bênçãos. É um tema que atrai. O que é a mediunidade? Quais são os desafios? As bênçãos? Como educar a mediunidade? Então, continuando em Bonn,
Ao terminarmos as atividades, viajamos a Paris de automóvel, são 5 horas de automóvel, para começar a jornada francesa. No dia imediato, ficamos no lar para o estudo do Evangelho do Grupo Espírita Joana de Ângeles, em cuja família, Armandine e Dominique, nós nos hospedamos. E no dia seguinte fomos a Douai, uma cidade do norte, com tradução de Sophie Juste. Nós vivemos momentos inolvidáveis. O edifício onde falamos, que hoje é o Hotel Ibis, tem 1014 anos. Mas os espíritas do norte francês são de uma simpatia incomum. Parecem brasileiros, alegres, comunicativos. Vieram 9 pequenos grupos que se aglutinaram. Vivemos umas 4 horas de atividades, a palestra, perguntas e respostas, convivência, e retornamos a Paris. No dia seguinte, no belo Instituto de Jornadas Juvenis FIAP, dedicado a Monet, tivemos a nossa conferência, com tradução ao francês da nossa Sophie. Para nossa surpresa, a sala foi alugada para 100 pessoas. Foram 130. Então, ficamos sensibilizados de ver franceses sentados no chão, na borda do tablado, outros em pé, durante 1h20 que durou a palestra, com um intervalo e mais 40 minutos de perguntas e respostas. Paris tem vários centros, a França está realmente renascendo. O trabalho extraordinário da União Espírita Française vai de vento em popa com Charles Kemp à frente, hoje secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. E no dia seguinte, nós tivemos que ir a Orly. É um grupo de portugueses, um trabalho comovedor. Na residência do casal Joaquim e Isaura, eles cavaram uma parte e fizeram uma subloja. E ali cabem 40 pessoas. Um trabalho hercúleo. Há cerca de 20 anos eles vêm atendendo seus patrícios, também franceses. E embora a sala tivesse 50 cadeiras, foram 60 pessoas. Mas apenas 2 franceses. Porque foi uma coisa quase de imprevisto. E uma tradutora ficou especialmente ao lado dos 2 franceses. E nós vivemos o Evangelho. E me pediram, pasme, para que narrasse a história de Maria de Magdala. O que nós fizemos com muita ternura, com muita alegria, porque o mundo precisa muito de renovação. No dia seguinte, nós viajamos a Zurique, num trem fantástico. Chegamos a Zurique e tínhamos no edifício Vauclaus o grande encontro com brasileiros e suíços, organizado por Valdemir, com um público de mais de 400 pessoas. Isto, em Zurique, meus amigos e minhas amigas, é comovedor. No dia seguinte, começamos o seminário de 2 dias. Realizamos seminário nos 2 dias. No dia último, segunda-feira, dia 9, nós fizemos a última conferência em Zurique e no dia 10 retornamos ao Brasil, com as lembranças, o carinho e o saldo comovedor de atividades sob a proteção de Jesus. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.